Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que vocês estão vendo este vídeo. Meu nome é Felipe e mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal que ainda não tem nome, mas vai ter. Caras, eu fiquei de fechar a parte 6 e a 7 do capítulo 1 da Era das Revoluções no vídeo passado, só que acabou ficando um pouco grande e eu deixei esse finalzinho para esse vídeo de agora, né? Então o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, vai ser mais direto, para a gente poder matar de vez o capítulo 1 e partir sem freio para o capítulo 2. Antes da gente começar, só aquele ritual padrão: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações, espalha aí o resumo para quem estiver precisando estudar, para quem tem pouco tempo, que essa é a ideia do canal. Só explicando a métrica que eu explico quase todo o vídeo, não digo tudo, senão vou estar sendo hipócrita. O resumo está aqui na minha frente. Eu vou ler o resumo, eu vou comentar algumas partes, não vou ficar olhando para a câmera, né? Eu vou olhar para o computador. E sem mais delongas, simbora, galera. Simbora para a gente poder finalmente matar esse capítulo 1. Continuando o conteúdo de ontem, estava exemplificada de forma mais viva a superioridade da nova ordem social sobre a velha do que no conflito entre estas duas forças. Cara, logo aqui, né, nessa primeira frase, já confirma o que eu falei algumas vezes no vídeo passado, né? A velha ordem, ela estava caindo por terra, né? Aquele lance das monarquias absolutas já não estava mais com nada, meu irmão. A mentalidade estava mudando. O iluminismo... Comecei bem. O iluminismo teve uma influência muito absurda na dupla revolução. E esses ideais iluministas que já estavam sendo pregados pela nova sociedade, né, pela nova ordem, pela burguesia emergente, cara, já estava exercendo uma influência muito sinistra, né? Tanto que o sistema estava mudando, né? Os reis não eram mais monarcas absolutos, eles eram déspotas esclarecidos. E criou, né, aquele laço entre a sociedade emergente, né, a sociedade média emergente e os príncipes, né, que detinham o poder. Começou-se a criar uma codependência entre as duas. Pois a Inglaterra só não venceu com variados graus de determinação todas as guerras, com a exceção de uma, como ainda suportou o esforço de organizá-las, financiá-las e desencadeá-las com relativa facilidade. Cara, isso aí já mostra o quão revolucionário e o quão progressivo, não sei se a expressão tá certa, né? Progressivo não, o quão significante estava sendo a influência do iluminismo, né? Lá no vídeo, se não me falha a memória, foi na primeira ou na segunda parte do capítulo 1. Vou deixar a playlist aí, se vocês estão acompanhando, vocês vão ver qual foi o vídeo. Que eu comentei que o iluminismo ele exerceu uma influência muito grande na dupla revolução, né? Ao meu ver, o que me deu a entender foi que na França foi totalmente voltado para os ideais de liberdade, de igualdade, fraternidade, que acabou se tornando o slogan da Revolução Francesa, e na Inglaterra voltado para o desenvolvimento da racionalidade, cara, das ciências, do progresso. Isso tudo se refletiu aonde? Nos meios de produção, né? No sistema econômico. E, cara, aqui já corrobora com isso tudo, cara. Vamos lá, de novo, né? Está exemplificada a forma mais viva de superioridade da nova ordem social sobre a velha, né? Pô, logo em seguida, a Inglaterra ganhou uma cacetada de guerra, né? Perdeu uma. Vocês sabem qual foi? Já eu vou falar. Perdeu uma guerra. E mesmo assim, cara, pô, os caras
eles, como diz aqui, né, suportou o esforço de organizar essas guerras, financiar essas guerras e de desencadeá-las com relativa facilidade. Meu irmão, uma guerra dá um trabalho do cacete. Uma guerra é prejuízo certo. E a Inglaterra se metia em muita treta, se metia em muita guerra. E os caras se metiam em guerra, organizavam, financiavam, suportavam tudo mais e só perderam uma guerra. E mesmo com isso tudo, cara, se mantiveram lá no topo. Então, os meios novos de produção, os esquemas, tanto políticos quanto financeiros, né, da nova sociedade, né, da nova ordem social, bicho, mostra que a diferença era muito grande. Muito grande. Que a mudança veio lá dando um soco no pau do nariz. A monarquia francesa, embora muito maior, mais populosa e, em termos de potencial de recursos, mais rica que a britânica, achou o esforço grande demais. Após a sua derrota na Guerra dos Sete Anos, de 1756 até 63, a revolta das colônias americanas deu-lhe a oportunidade de virar a mesa sobre o adversário. Já estão ligados qual foi a guerra que rolou, a treta, né? Não vou entrar em muitos detalhes porque vai fugir um pouquinho do nosso foco. E de fato, no subsequente conflito internacional, a Grã-Bretanha saiu duramente derrotada, perdendo a parte mais importante do seu império americano, os States. E a França, aliada dos novos Estados Unidos da América, saiu vitoriosa. A França se uniu aos Estados Unidos para poder dar um pau na Inglaterra, deram um pau na Inglaterra, só que, cara, foca no lance que eu tinha falado há pouco tempo, cara. A Inglaterra modificou, revolucionou a maneira de governar, né? Não só na parte política, principalmente na parte econômica. A França, que é a monarquia francesa, muito maior, mais populosa e em termos de potencial de recurso mais rica que a britânica. Cara, achou o esforço grande demais. E após a sua derrota na Guerra dos Sete Anos, né, a revolta das colônias americanas deu a oportunidade de virar a mesa sobre o adversário. A França tomou uma coça na Guerra dos Sete Anos. E aí se juntou aos Estados Unidos para poder dar um pau na Inglaterra, né? Vamos virar a mesa e tal, pá. E, cara, mesmo com todos esses recursos e potencial maior do que a coroa britânica, a forma deles administrarem era ainda mais, mais antiga. Então os caras não seguraram a onda. E a Inglaterra financiando uma porrada de guerra, cara. Tudo bem que tomou um pau da França e dos Estados Unidos. Nessa guerra que foi muito importante, né, que fez a Inglaterra perder o controle da sua principal colônia, né, nos Estados Unidos, a Inglaterra segurou a onda, coisa que a França não segurou. Mas o custo foi excessivo e as dificuldades do governo francês levaram o país inevitavelmente a um período de crise política interna, da qual, 6 anos mais tarde, surgiria a Revolução. A França realmente não tancou, não segurou a onda. Ganhou a guerra contra a Inglaterra, rolou aquela vingancinha básica da perda da Guerra dos Sete Anos e tudo mais, mas, cara, o sistema de produção, os sistemas de governo eram bastante inferiores, ainda eram muito ligados ao velho regime, ao sistema antigo, né? Coisa que a Inglaterra já tinha mudado, já estava com outra mentalidade, né? A mentalidade de progresso, produção em larga escala. E, cara, bom, mais uma vez, os caras se meterem em tudo quanto é que é guerra, ganharam uma porrada de guerra, no fim das contas tomaram o pau, e toda guerra, independente de você ganhar ou não, é muito custoso para quem participa, e os caras conseguiram se manter, mesmo com a derrota e com a perda dos Estados Unidos. A França não tancou.
eles não tancaram. Ou seja, os caras caíram numa crise grande pra caramba, que acabou posteriormente dando início à Revolução Francesa. Aí que o bicho pegou. Aí, ó, o pau cantou de quina. Mais pra frente a gente vai analisar a Revolução Francesa detalhadamente. E vamos então à última parte, né? A parte 7 do capítulo 1. Devemos ainda completar este levantamento preliminar do mundo às vésperas da dupla revolução com um exame das relações entre a Europa, ou mais precisamente o noroeste da Europa, é muito importante, e o resto do mundo. O completo domínio político e militar do mundo pela Europa e seus prolongamentos ultramarinos e as comunidades de colonização branca viria a ser o produto da era da dupla revolução. Cara, a dupla revolução tava para rolar na íntegra, né? Já tava ali no ponto de bala para rolar. E, cara, esse domínio político militar do mundo europeu, ele foi, né, aqui, viria a se tornar um produto da era da dupla revolução. A dupla revolução, cara, se não foi a maior, foi uma das maiores revoluções e mudanças sociais da história, né? Tanto que ela exerce influência até hoje na nossa sociedade, né? Então, bicho, foi uma coisa realmente surreal. O mundo tava para viver uma transformação sem precedentes. A relativa fragilidade das civilizações não europeias, quando confrontadas com a superioridade militar e tecnológica do Ocidente, era previsível. Pô, realmente previsível, cara. A sociedade europeia entrou num esquema de revolução geral, né? Com novos meios de produção, com novos ideais, né? Principalmente a parte econômica, que fez com que eles politicamente, economicamente, militarmente, para a época, fossem infinitamente superiores às demais sociedades, né? Aos demais países fora daquele nicho. Pô, era previsível que eles iam engolir todo mundo, que eles iam jantar todo mundo, né? Mas há ressalvas, né? A dupla revolução estava a ponto de tornar-se irresistível à expansão europeia. Ia rolar a expansão. Embora estivesse também a ponto de dar ao mundo não europeu as condições e o equipamento para o seu eventual contra-ataque. Cara, a sociedade europeia estava com o pão e o queijo na mão. Meios de produção lá no talo, economia lá no talo, militarmente muito superior, né, aos demais países, aos demais territórios. Começaram a expandir, militarmente, economicamente, politicamente. Pô, tu acha que a galera de fora não foi começando a observar como é que a coisa funcionava? Claro que eles começaram, né? E toda essa diferenciação que a Europa teve no seu expansionismo, pô, teve características que foi adotada pelos outros povos, pelas outras sociedades. Como diz aqui, cara, ó, de novo, a dupla revolução estava a ponto de tornar-se irresistível à expansão europeia. Então, pô, mano, mudou tudo, vamos expandir, não interessa. Embora estivesse também a ponto de dar ao mundo não europeu as condições e equipamento para o seu eventual contra-ataque. Se você tem uma fórmula mágica que revolucionou tudo e que deu excelentes frutos para o seu povo e você vai expandir aquilo, pô, beleza, cara, você quer expandir, você quer conseguir mais mercados, conseguir mais terras e etc. Né? Se tem espaço para colonizar, né? Pô, vamos colonizar, vamos embora, vamos expandir. A gente pode, por que não? Só que, pô, o teu modelo ele vai começar a ser observado por outras galeras, cara, que vão adquirir recursos para eventuais contra-ataques. Então, era
inevitável, né? As consequências da dupla revolução, como eu acabei de falar, pô, eram inevitáveis para o mundo inteiro. O mundo inteiro tava a ponto de ver, se não a maior, uma das maiores mudanças, né? Que a sociedade teve. E, bom, galera, assim a gente finalmente fecha o capítulo 1 da Era das Revoluções. Tranquilo? Esse vídeo foi mais curtinho, né? Um bate-papo bem informal. Amanhã eu começo a gravar o capítulo 2, no mesmo esquema, né? Tentando todo vídeo, uma parte do capítulo, até fechar o capítulo. Tá curtindo o resumo, cara? Mano, deixa o like, o joinha. Se inscreve no canal que uma hora vai ter um nome. Ativa o sininho para receber futuras notificações. Eu tento todo dia deixar mais uma partezinha aqui. Por enquanto estou conseguindo e espero conseguir até o fim, pelo menos desse livro ou da coleção toda. Enfim, até onde me for permitido, né, ter essa recorrência. E, cara, muito importante. Se vocês concordam com meus pontos de vista, se vocês discordam, principalmente discordam, comenta aí, cara. Comenta porque todos somos estudantes e estudante precisa de pontos de vista diferentes para poder analisar, comparar e tirar as suas próprias conclusões. Tranquilidade, rapaziada, vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando e amanhã a gente começa o capítulo 2. Joinha, valeu, falou, ai, fui!